Доброй noite, товарищ. Pergunte agora para o seu professor, pro seu conhecido que fala russo, né? Eu acho que todo mundo tem aí o conhecido que fala fluentemente russo, é uma coisa comum de você encontrar em qualquer esquina no Brasil. Se eu dei boa noite, camarada, da maneira correta para você, né? Ou você veja também aí se tá certo, né? Já que é comum encontrar pessoas que falam russo no Brasil. Mas está começando aqui o nosso podcast do sono. Como votado no, na nossa querida rede social Instagram, ou como os portugueses de Portugal, né? Em bom português de Portugal dizem, o Instagram, como no nosso voto no Instagram, vamos gravar hoje um episódio sobre antiguidades e sobre antiguidades da União Soviética. Toda vez que eu coloco sempre 4 países na, na enquete. Sempre aparece Brasil, porque eu tenho muita coisa do Brasil, eu coloco sempre União Soviética, porque eu tenho muita coisa da União Soviética. Aí eu coloco, sei lá, Estados Unidos, às vezes a Polônia, às vezes a Inglaterra. E nunca ganhou nenhum outro país que não seja Brasil e União Soviética. Não que não seja ruim falar sobre Brasil e União Soviética, mas é sempre eles. Eu acho que eu vou, na próxima enquete, tirar um desses dois, ou os dois, colocar países completamente diferentes daí do que tem sido pedido para ver se varia um pouco. Claro que inevitavelmente vai chegar um momento em que eu não vou ter mais a antiguidade da União Soviética para falar sobre, nem do Brasil, vão sobrar apenas os outros países aí. E aí você vai ter que escolher apenas um desses países, não vai ter jeito. Até eu, sei lá, adquirir novas antiguidades sobre o Brasil ou sobre a União Soviética, o que é difícil, principalmente a União Soviética, porque é difícil achar no Brasil coisas da União Soviética mais, vamos colocar assim, de mais alto padrão, né? Para que seja possível fazer uma pesquisa sobre a pessoa e etc., ou que tenha o documento da medalha, que aí com o nome da pessoa você consegue encontrar. Isso não é tão comum aqui no Brasil de você achar, pelo menos por um preço bom. Se quiser pagar caro, ou o preço normal, que já é caro, a gente até acha, mas o ideal é você comprar no exterior, em um leilão, é, onde você consegue encontrar essas peças às vezes por um preço bem ridículo, assim, pro que é o preço de mercado. Muito bem, de qualquer maneira, hoje vamos falar sobre esse senhor aí da foto, que o nome do meio me pega, não sei como fala, mas seria o nosso querido Tretiakov Evgeny Petrovich. Esse é o nome. Por favor, entre em contato com o seu professor de russo, com seu contato falante de russo de plantão e pergunte para ele como é que fala esse nome aqui, né? Tretiakov Evgeny Petrovich. Vai estar escrito aí no episódio, na descrição do episódio. Então, novamente, você pode sempre constatar que temos uma imagem do veterano e no cantinho esquerdo tem uma medalha, que é a medalha que eu tenho desse indivíduo, né? E eu coloquei para poder tá um pouquinho menorzinho, mas dá para ver. Vamos falar então sobre o nosso Tretiakov, que nasceu no dia 1º de dezembro de 1922 em Gatinha, que é uma região em Leningrado, né, do Oblast de Leningrado. O Oblast é o que seria o nosso
equivalente ao estado, né? Uma região ali que é o estado. Aí você tem o distrito, que seria como se fosse um município, né? E aí tem as cidades ou as vilas ali dentro daquele distrito, daquele município. É um veterano que eu não tenho muita informação sobre a vida civil dele, né? O que faz sentido, porque eu estou pesquisando em registros militares. Mas mesmo em outros registros não achei nada sobre a vida civil dele, pelo menos em registros virtuais. Claro que deve ter em Leningrado, que é a cidade onde ele nasceu, algum registro em arquivo público e etc, né? Ou no local onde ele morreu, que eu também não sei onde foi. Mas de toda forma, analisando os registros militares dele, a gente consegue ver que ele tinha o grau de instrução secundária quando foi convocado para lutar na guerra, né? Ele foi convocado no dia 31 de julho de 1941. Ou seja, realmente bem no início da guerra, né? Aquelas convocações mais imediatas. Pouco depois de um mês do início da guerra, ele já foi convocado no distrito de Leninsky, em Leningrado. Ele vai ser convocado, então, praticamente em agosto, né? 31/7 de 41, ele foi convocado, na verdade, em agosto de 41, praticamente, e vai entrar em serviço ativo em agosto, já no final de agosto de 1941. Ali no que seria o 101º Regimento de Artilharia de Obuses. Ele adquirindo o posto de tenente, que estaria ali no comando de uma bateria de obuses, né? Um tenente normalmente ele está no comando de uma bateria, ou seja, de um conjunto ali de, eu não sei exatamente na União Soviética o que eles consideravam uma bateria, né? Se eram 3, 4 peças de artilharia, né? No Brasil era por volta disso, na Segunda Guerra Mundial. Varia de país para país, mas não varia muito, então por volta disso. Esse regimento ele tem uma história interessante. Esse regimento possuiu duas formações. Isso era muito comum, foi muito comum na União Soviética durante, principalmente, o período inicial da guerra. Você tem uma unidade militar que já existia, ela vai entrar em combate, ela vai se desgastar, e como esse momento inicial, né, até o ano de 1942, né, ou seja, de junho de 1940, junho, julho de 1941 até o final de 42, são os anos mais terríveis para a União Soviética. Na verdade, o pior ano da guerra para a União Soviética é o ano de 1942. 43 vai ser difícil, vai ser um ano decisivo, mas não é ainda o mais difícil, né? Porque em 43 já tem vários respiros, agora em 42 ele é um ano que vai colocar a União Soviética muito em aperto. E era comum, nesse período principalmente, você ter unidades que vão entrar em combate, vão se desgastar tremendamente nesses combates iniciais, que são combates muito desesperados, a força alemã de invasão é muito forte, e diversas unidades, regimentos, brigadas, vão se desgastar no nível de alguns deixarem de existir completamente, né? Unidades que vão ser completamente destruídas ou capturadas, e outras unidades que vão ser reduzidas a um número tão pequeno de sobreviventes que não tem condições, não vão haver condições dela continuar em operação. E aí esse pessoal sobrevivente e o material também era realocado para outros regimentos, ou ele era mandado para a retaguarda, ele era recompletado, reconstituído
e lançado novamente em combate, né? A gente chama de segunda formação isso. Então, um regimento que ele tem uma primeira formação no início da guerra vai sofrer um desgaste muito forte, vai ser destruído, deixar de existir e vai ser relançado depois, ou ele vai ser recompletado. Isso acontecia muito a partir de 1943, final de 42. No ano de 1943 você tinha várias dessas unidades que estavam voltando a ser formadas, a ser recompletadas com pessoal, a ser recompletadas com armamento e assim por diante. E esse é o caso do 101º Regimento de Artilharia de Obuses, que teve a sua formação original, né, vem lá de 1927, quando foi formada a partir de uma divisão de artilharia e que ficava estacionada ali nas redondezas da cidade de Leningrado. Essa unidade ela vai participar na sua primeira formação. Veja que nessa primeira formação, o Tretyakov ele não faz parte dela. Só estou contando a história da unidade. É uma unidade que vai participar na sua primeira formação da Guerra Soviético-Finlandesa, de 1939 a 1940, os preparativos aí que a União Soviética vai fazendo para receber o ataque alemão, que ela sabia que ia receber, então ela buscou diminuir as zonas de contato ou aumentar regiões tampão, né, para ganhar tempo. É uma estratégia que, inclusive, foi uma chave da vitória soviética, né? Que ali ocupar uma parte da Polônia em 1939. As guerras de fronteira que a União Soviética vai ter contra o Japão no Extremo Oriente e a guerra contra a Finlândia que a União Soviética vai lançar e vai conseguir, num acordo, obter 10% do território finlandês. E esse território era esperado que seria um território tampão para dificultar o avanço alemão, fazendo com que os soviéticos ganhassem mais tempo. Em maio, junho de 1941, ou seja, no contexto do início da guerra, o 101º Regimento estava estacionado na estação de Toksovo, perto de Leningrado, ali no istmo da Carélia, que é na fronteira entre a União Soviética e a Finlândia, uma região muito sensível, estrategicamente falando. Com a invasão da União Soviética, a unidade ela entra em serviço ativo 2 dias depois da invasão e vai enfrentar pesadas batalhas no fronte norte, ali na região da Carélia mesmo, e em Leningrado. A partir de janeiro de 1942, vai operar na região de Kolpino até ser reorganizada. Em 24 de março de 1942, foi transformada no 12º Regimento de Artilharia de Guardas, que é um título que uma unidade ganha por excelente desempenho, né, em combate e assim por diante. E aí vai ser, então, quase desmobilizada, quase destruída nesse contexto, né? Vai perder grande parte do seu material nas batalhas, né? Os registros falam que tem um momento que a unidade tinha 2 canhões sobrando. É uma unidade de artilharia que tinha só 2 canhões sobrando. É menos que uma bateria, né? E uma unidade dessa teriam várias e várias baterias de artilharia. A recriação do 101º Regimento de Artilharia de Obuses foi instaurada a partir do 33º Regimento de Artilharia, que era uma unidade que estava atuando originalmente em Leningrado, né? E em novembro de 42, aí ela vai ser a base para a reestruturação do 101º Regimento. E uma vez reformada, relançada,
ela vai ser subordinada ao 24º Exército na frente do Dom, no dia 1º de dezembro de 1942. Ou seja, ela é uma unidade que vai ser formada no norte e, pelas batalhas que estavam se desenvolvendo no sul da União Soviética, ela vai ser mandada ali para a região do Cáucaso, para a região do Don, onde a gente tem o rio Volgogrado, que vai cortar a cidade de Stalingrado. Tretiakov, após o seu período de treinamento e reorganização de tropas, né, ele que entrou no exército praticamente em agosto de 41, ele vai ser assinalado nessa segunda formação do 101º Regimento de Artilharia, que vai ser relançada na Frente Sul. Nesse âmbito, o Tretiakov ele vai encontrar a entrada no seu serviço em combate exatamente na defesa da cidade de Stalingrado. Ele vai entrar em linha no dia 1º de setembro de 1942. Então, você veja que ele vai se formar muito rapidamente ali como tenente, e que é uma questão, o treinamento tinha 3 meses, o regimento vai ser treinado, recompletado, né? Então ele vai ter um tempo a mais de treinamento, já tendo sido formado, e vai logo para o pior lugar que você poderia ir, que é a região de Stalingrado. Ele, assim, principalmente como um novato, mas se precisava, se tinha falta de pessoal, você precisava mandar um pessoal novo para a região de Stalingrado, que vai ser uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial, né? É tida como a batalha mais sangrenta e tal, porque é uma das mais importantes, a mais importante talvez, mas tecnicamente a batalha mais sangrenta, né, que tem o maior número de mortes, é a Batalha de Rzhev, também na União Soviética. Foi uma batalha que durou aí alguns anos, né? Agora, quando você pega a perspectiva, né, da quantidade de soldados que morreram em relação ao tempo da Batalha de Stalingrado, que foram 6 meses, realmente é a maior batalha de todas, né? A Batalha de Rzhev teve mais soldados mortos, mas ela durou mais tempo também, né? Durou anos. A Batalha de Stalingrado durou por volta de um semestre. E aí ele vai entrar em linha, então, em 1º de setembro de 42, já na cidade de Stalingrado, e já vai ser agraciado com a medalha pela defesa de Stalingrado em dezembro. Ainda nesse ano de 1942, numa data que exatamente não se tem essa informação, mas ele vai se candidatar para o ingresso no Partido Comunista. Isso consta nos documentos dele. Durante os combates de Stalingrado, ele foi agraciado com a sua primeira menção por heroísmo, ganhando a Ordem da Estrela Vermelha no dia 25 de dezembro de 1942. E nessa ocasião, né, para ganhar essa medalha, o que vai ser descrito que ele fez? Quais foram os seus atos que levaram à premiação? E aí o documento ele coloca o seguinte: durante a sua participação nas frentes de Stalingrado e do Don, o tenente Tretiakov organizou o trabalho do pelotão de forma excelente no gerenciamento de bateria para inteligência e comunicações. Ele próprio estava constantemente nas unidades de infantaria de combate. Conduziu pessoalmente o reconhecimento do inimigo. Então veja que a posição dele era, inclusive como tenente, então como o chefe ou atrelado, né, à chefia de uma bateria, é inteligência e comunicações. Fazer ali, guiar o tiro das baterias de artilharia. Então ele tem que estar atuando no campo, acompanhando, e aqui se coloca, né, que ele acompanhava as unidades de infantaria de combate. Então ele acompanhava os soldados avançando no terreno, para poder ter uma visão privilegiada de onde o inimigo está, do que ele está fazendo. Isso é uma coisa muito perigosa. Você não necessariamente precisa fazer isso como oficial. Você pode ficar no posto avançado com seu binóculo ou em regiões um pouco mais recuadas, mais perto da frente de batalha,
da linha de frente, observando e guiando, né? Mas ele, muito corajosamente, vai acompanhar mais detidamente as unidades de infantaria e vai conduzir pessoalmente o reconhecimento do inimigo. Avistou pessoalmente 100 alvos inimigos. 100 alvos inimigos, assim, tem um grupo de inimigo com 10 pessoas correndo de um lado para o outro. São 10 inimigos, né? São 10 alvos. Então 100 parece uma coisa assim, é muito incrível, mas parece uma coisa muito absurda, mas não é tão absurda assim quando a gente para pensar. Ainda que seja um feito enorme, né? Ele vai avistar 6 baterias de morteiros, 5 postos de observações, 6 casamatas, 7 canhões antitanques, 8 abrigos e 2 transportes. Ele ajustou o fogo da bateria e destruiu uma casamata, 2 metralhadoras, 3 trincheiras, 4 abrigos e 2 canhões antitanque. Camarada Tretiakov provou ser um comandante disciplinado, firme e corajoso do Exército Vermelho na luta contra os ocupantes alemães. Por isso, ele merece ser condecorado com a Ordem da Estrela Vermelha. Então, essa medalhinha aí que você está vendo na imagem é a medalha que ele ganhou por esses feitos que eu acabei de ler. Ainda que tenha algumas observações sobre essa medalha, que eu vou falar mais para frente, mas essa medalha ele ganhou por esses feitos. No dia 1º de fevereiro de 1943, que é já na vitória, né? Quase que a vitória de Stalingrado, a data da vitória ali, dia 1º, dia 2 de fevereiro, se acabam as hostilidades, né? Mas o regimento vai ser subordinado ao exército número 65, famoso exército que conduziu, um dos exércitos, né, que conduziu a vitória em Stalingrado. E também, em março de 43, pelo despacho do Comissariado do Povo de Defesa da União Soviética, número 101, o 101º Regimento de Artilharia vai ganhar o título honorário de guarda pelo seu desempenho exemplar durante os combates na cidade de Stalingrado. Tretiakov foi novamente premiado com a Ordem da Estrela Vermelha, uma outra, né? Ele ganhou de novo a medalha. Aí você ganhava duas, ficava repetido, né? Você usava ela repetido no peito. Ele ganhou uma outra Ordem da Estrela Vermelha em 28 de agosto de 1943, pelas ações desempenhadas na Frente Sul. Então, ali depois da vitória em Stalingrado, as unidades ali atreladas à Frente Sul, à Frente do Cáucaso, e aquela da qual Tretiakov fazia parte, vão começar a avançar para a Ucrânia, para o sul da Ucrânia, né? E aí, nessas batalhas, ele já entrando na fronteira entre União Soviética e Ucrânia, ele vai ganhar uma nova medalha no dia, pelos seus feitos no dia 17 de julho de 1943, onde, durante a preparação da artilharia e o ataque à linha de frente, Tretiakov estava nas formações de batalha da infantaria e descobriu 2 casamatas, um posto de observação e 3 ninhos de metralhadoras. Chamou o fogo da divisão por rádio e destruiu os alvos. Durante a batalha perto da vila de Stepnovka, o inimigo lançou um contra-ataque. As comunicações foram interrompidas. E o camarada Tretiakov, enquanto estava no posto de observação avançado, controlou o fogo da divisão por rádio. Repeliu o contra-ataque e destruiu 35 soldados e oficiais. Durante 3 meses de operações de combate na Frente Sul, ele descobriu pessoalmente 2 baterias de artilharia, 5 baterias de morteiros, 4 postos de observação, 13 casamatas e 37 ninhos de metralhadoras. Por essas ações, ele é digno de ser premiado com a ordem. Então, cara, não fez pouca coisa, fez muita coisa. E, no final de 43, em novembro, ele vai ser aceito como membro do Partido Comunista da União Soviética. Depois dos avanços ali na região de Kursk, indo para a fronteira com a Ucrânia,
Tretiakov vai seguir o avanço da sua unidade, que é a 101º Regimento de Artilharia, que fazia parte da 2ª Divisão de Artilharia de Guardas, vai se dirigir para o sul da Ucrânia. Essas tropas soviéticas vão se destacar nas lutas passando pela conexão de terra que liga a Ucrânia continental, né, o sul da Ucrânia ali, continental, com a península da Crimeia. Realmente fica bem ao sul ali da Ucrânia. E nesse avanço da ligação da Crimeia, da península da Crimeia com a Ucrânia, você tem ali o istmo de Perenkop. E nesse istmo, a oeste da Crimeia, esse regimento ele vai ganhar uma menção honrosa pelas batalhas nessa localidade, e o Tretiakov vai ser condecorado novamente, né? E aqui ele já vai estar numa patente superior, ele já vai ter sido promovido a tenente sênior e vai estar no encargo de chefe de reconhecimento ou de inteligência do regimento. E ele vai ser condecorado com a Ordem da Guerra Patriótica de 2º grau, que é uma ordem, uma condecoração mais alta do que aquelas que ele tinha ganhado anteriormente. Ele vai ganhar essa medalha no dia 13 de abril de 1944. Inclusive porque será ferido em combate. Um ferimento grave, mas assim dizem os documentos. O tenente sênior Tretiakov, preparando-se para a ofensiva no istmo de Perenkop, habilmente organizou o reconhecimento da divisão. Grupos móveis de reconhecimento foram organizados para um estudo detalhado do sistema de defesa, com o qual o tenente sênior Tretiakov foi enviado para fornecer segurança de combate para a infantaria. Como resultado, todas as armas de fogo inimigas foram detectadas com precisão na zona de ação do 2º Batalhão do Regimento de Infantaria 724. 8 baterias de artilharia, 4 baterias de morteiro, 12 casamatas, pontos de metralhadoras foram ali detectados. No dia 6 de abril de 1944, enquanto estava no posto de observação avançado e conduzia mais atividades de reconhecimento, foi gravemente ferido, mas não deixou seu posto de combate. Estando em estado grave, continuou a liderar o trabalho de reconhecimento até a chegada de seu substituto. Todos os alvos acima mencionados foram destruídos pelo fogo da divisão durante a preparação da artilharia e garantiram o avanço de nossa infantaria. E por esses feitos, ele recebeu a Ordem da Guerra Patriótica de 2ª classe. Eu vou ser sincero, acho que está sendo até um pouco injusto, né? Eu acho que deveria ter ganhado a de 1ª classe, né? Por esse feito que é muito notável, né? Eu acho que poderia ter ganhado a de 1ª classe. Mas tudo bem, quem sou eu para julgar? Eu não estava lá. Após esse evento, o 101º Regimento de Obuze seguiu o avanço pelo lado oeste da península da Crimeia, avançando até a Sebastopol, que foi liberada. É claro que esse avanço, o Tretiakov, muito provavelmente, assim, quase que com certeza, ele não participou, porque a vitória em Sebastopol foi em maio de 44, ele foi ferido no início de abril e, considerando que ele foi gravemente ferido, ele deve ter demorado pelo menos um mês completo ou um pouco mais para se recuperar do ferimento dele, ir para o hospital, ficar lá e voltar para a unidade. Então não deve ter participado dessa fase de combates do regimento. Após a libertação da Crimeia, né, toda a península da Crimeia vai ser liberada, o regimento dele vai ser realocado para a frente norte, ou seja, do extremo sul ele vai agora para o norte, para a frente em Belarus. Ali vai ser jogado na cidade de Smolensk, no dia 23 de junho de 44. De Smolensk, o regimento vai entrar em linha de frente na cidade de Orsha. Com a libertação de Orsha, as tropas soviéticas seguiram libertando as cidades de Borisov, Minsk, que é a capital da Belarus, tão importante,
e Molodechno. Na cidade de Molodechno, as tropas da segunda divisão de artilharia, né, e do regimento vão se dividir. Algumas vão seguir o avanço para o oeste, em linha reta, vão continuar avançando, e outras vão rumar mais para o norte, por algum motivo, né? As tropas divididas se reencontram no dia 10 de outubro de 1944, na cidade de Mariampol, não sei como fala isso, né? E a partir dessa localidade, as tropas vão seguir o avanço conjunto contra as defesas inimigas no plano de invasão da Prússia Oriental, ou seja, já entrando na Alemanha, né? A conquista da Alemanha e da Polônia. Em seguida, vão avançar para a linha de defesa inimiga em Gutwiensk no dia 13 de janeiro de 1945. A pressão contra as forças inimigas na Prússia Oriental continuou até a operação para invadir e capturar a cidade de Königsberg, que hoje é chamada de Kaliningrado, não tem mais esse nome. É uma cidade que vai ser capturada em abril de 1945. E aí, inclusive, o Tretiakov vai ser premiado com a medalha pela captura da cidade de Königsberg, que hoje é a nossa chamada Kaliningrado. Nessa posição, né, as tropas soviéticas vão conquistar a cidade, a guerra vai acabar e eles vão permanecer ali até algum tempo depois do final da guerra, alguns meses. Então, com o término das hostilidades, as tropas vão rumar para o norte, onde vão atingir uma área de concentração entre as cidades de Libva e Mazenkiai. Não sei como fala isso, mas são cidades na Lituânia. Então eles vão deixar a Kaliningrado, ali na região da Prússia Oriental, perto, ali bem no norte, né? No noroeste da Polônia, e vão rumar para a Lituânia. Isso em 10 de junho de 1945. E ali vão permanecer estacionadas. Muitas das tropas estacionadas nessa localidade foram utilizadas para formar o Distrito Militar do Báltico, que foi recriado em sua terceira formação no dia 9 de julho de 1945, na Letônia e na Lituânia. A gestão da Primeira Frente Báltica e do Distrito Militar foi voltada para a formação da administração distrital na região, né, da administração militar distrital da região. Em 29 de janeiro de 1946, o Distrito Militar Especial foi incluído no Distrito Militar do Báltico. E o nosso Tretiakov permaneceu como militar vinculado a esse Distrito Militar do Báltico. Vai receber a medalha pela vitória sobre a Alemanha, isso no final do ano de 1945, e vai continuar no posto dele, né, ali até pelo menos 1946, vai continuar no posto de chefe da inteligência da artilharia divisional, né, e como assistente do chefe do departamento da divisão. Após a guerra, o Tretiakov ele vai chegar a receber a medalha pelo mérito militar no dia 19 de novembro de 1951. Infelizmente, essa medalha não tem um registro de por que ele ganhou essa condecoração, quais foram seus feitos, se foi uma medalha retroativa, né? Ou seja, ele ganhou em 1951, mas era uma medalha que se referia a uma ação dele durante a guerra, isso era comum, né? De você ter ali os registros atrasados que eram vistos e revisados, e falava, opa, essa pessoa aqui na Segunda Guerra mereceu ganhar essa medalha, ela ganhava depois, né? Então, algumas medalhas você ganhava durante a guerra já, e outras depois da guerra, inclusive a maioria delas você ganha depois da guerra, né? Depois que os registros ali burocráticos vão se organizando, e aí aquela pessoa ela vai fazer jus
as suas condecorações, que não foram entregues durante a guerra. No dia 3 de setembro de 1952, o Tretiakov vai deixar o serviço militar no posto de major. Então, ele vai ser, em algum momento, aí, desconhecido, promovido a capitão, e vai ser promovido também ao posto de major, onde ele vai sair do serviço militar, ali na região do Distrito do Báltico. E aí acabou. Não existem, pelo menos digitalmente, mais informações sobre esse veterano. A única informação adicional que tem dele, né, a gente não sabe o que ele foi fazer depois do serviço militar, onde ele foi, se ele voltou a viver em Leningrado, que era a cidade onde ele nasceu, se ele ficou por ali mesmo. A gente só sabe que no dia 6 de abril de 1985, ele vai receber a Ordem da Guerra Patriótica de primeiro grau, como uma medalha comemorativa pelos 50 anos da vitória na Grande Guerra Patriótica, na Segunda Guerra Mundial. E essa é a história que eu tenho para contar hoje, né, desse veterano, herói da Batalha de Stalingrado, que foi uma das batalhas mais duras, mais decisivas da Segunda Guerra Mundial, se não a batalha mais decisiva, né? A Batalha de Moscou foi decisiva, a Batalha de Stalingrado foi decisiva e a Batalha de Kursk também. Foram as 3 batalhas que tiveram um nível de complexidade e colocaram a União Soviética que ainda se encontrava em uma posição de dificuldades no caminho da vitória. As outras operações e batalhas foram extremamente importantes, mas creio que essas 3 foram as mais decisivas. Ele participou tanto ali da Batalha de Stalingrado, seguiu pelo caminho da Batalha de Kursk, ali não necessariamente ali em Korporovka, que foi uma das principais cidades ali aos arredores de Kursk, onde houveram grandes batalhas, mas ele participou desse avanço na região de Kursk, da libertação da Crimeia, na Batalha de Sevastopol, tanto que tem uma medalha, né? Tem a medalha pela libertação, pela defesa de Sevastopol. E veja que ele não ganhou essa medalha, porque ele estava ferido. Né? Ele foi ferido antes da libertação de Sevastopol. A unidade dele participou da libertação de Sevastopol, que foi uma batalha muito dura. Toda essa região da Crimeia viveu batalhas duras, né? Sevastopol acho que mudou de mão umas 3 vezes, assim, né? Durante a guerra. Enfim, por isso ele não ganhou, ele estava ferido. Vai ser mandado ainda para a frente norte, na região ali da Belarus, né? Nesse avanço que eu falei, ele vai avançar inclusive pela capital da Belarus. Então ele participou da Operação Bagration, que foi a maior operação de guerra militar da União Soviética e a segunda maior operação militar da história. Ele participou desse avanço e vai libertar, vai capturar a cidade de Königsberg, que era uma cidade fortaleza, né? Ali onde inclusive a guerra vai acabar. Já era uma cidade antiga, de ocupação muito antiga, que tinha muitas fortificações. Então, por ter muitas fortificações, era intitulada de cidade-fortaleza. Toda a cidade era uma fortaleza. Não tinha assim uma fortaleza em um ponto específico. Na cidade inteira, uma fortaleza cheia, repleta de bunkers, de sistemas defensivos muito bem preparados, defendidos, de alta tecnologia para a época, né? E que vai dar muito trabalho dos soviéticos romperem as linhas de defesa nessa cidade. Você tinha muitas tropas alemãs concentradas ali, porque era uma cidade estratégica para os alemães e que oferecia uma boa posição de defesa para eles, por isso eles ficaram lá, mas vão ser derrotados. É uma cidade que vai ficar cercada, as tropas vão atacar ali em abril e vão de abril até maio, né, lutando ali.
e vão isolar esse território do resto das tropas alemãs que vão ser empurradas até Berlim, onde vai ter a vitória final em Berlim, né? Mas veja que como era importante você ter essa batalha em Königsberg, porque se você não pressionasse aquelas tropas alemãs em Königsberg, elas recuariam. Se você não cercasse elas, né, na prática os soviéticos cercaram a cidade, se você não cercasse elas, os alemães poderiam evacuar a cidade, recuar para fortalecer a defesa de Berlim, da cidade de Berlim. E com isso a guerra demoraria mais tempo para acabar. Alguns meses, mas alguns meses já é muito, né? Então, é por isso que foi criada até uma medalha, que é a medalha pela captura de Königsberg, porque foi muito importante a captura dessa cidade. O cerco foi feito nessa cidade. Um cerco, inclusive, as costas, né, os alemães ficaram cercados pelo mar, porque uma parte da cidade era voltada para o Mar do Norte. Então era mais difícil de você evacuar os soldados nessas condições. Naquela região, na verdade, os soviéticos fizeram várias ações de pinça, de cercar vários bolsões de tropas que foram massacrados. Assim. Vários bolsões foram massacrados graças à estratégia correta, né, que os soviéticos tiveram ao distribuir as tropas na região e vão cercar ali a cidade de Königsberg, cidade importante. É isso. Já temos aí 41 minutos de áudio, de episódio. Eu ia falar uma curiosidade sobre a medalha. Eu vou falar, vai ser rapidinho, né? Essa medalha em especial que você vê na imagem, a estrela vermelha, ela é uma duplicata. O que é uma duplicata, né? Ela não é a medalha original que ele provavelmente ganhou durante a Batalha de Stalingrado, ali, né? Ele perdeu essa medalha e aí ele pediu uma cópia dela. Isso é comum em vários exércitos, né? É comum que você, ao ganhar uma medalha, você mesmo peça para ter cópias e compre, né? Aí você tem que comprar cópias da medalha que você ganhou para usar nos uniformes, porque o militar tem muitos tipos de uniformes, né? Então, para não ficar tirando a medalha de um uniforme e pôr no outro, muitos países, como aqui no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, é comum que os veteranos comprem cópias das medalhas originais e usem nos diferentes uniformes, né? E deixa a medalha original guardada ou deixa num uniforme mais de gala, enfim, que ele quer usar num momento especial. A União Soviética não tinha essa regra de oferecer cópias de medalhas, não se oferecia. E então o soldado ele ganhava a medalha dele e ficava com ela. Ele, se quisesse usar ela em outro uniforme, que tirasse de um e colocasse em outro. Né? Até porque a União Soviética fazia muitas medalhas com metais nobres, como prata e ouro. Né? As medalhas de alta premiação, pelo menos, né? Como é o caso essa medalha, a estrela vermelha, é feita em prata. Toda feita em prata e esmaltada, né? Tem esse esmalte vermelho. E o que acontece? Como a União Soviética não oferecia duplicatas para os soldados, eles tinham que usar sempre a mesma medalha. E, às vezes, o soldado subia a medalha, perdia. No combate, os soviéticos tinham o hábito de usar suas condecorações, ou pelo menos algumas em combate. Elas eram perdidas ou por motivos de força maior. Mas a União Soviética não dava cópias de medalhas para os soldados. A única exceção era nesses casos que eu acabei de citar. Casos de você perder a medalha em combate, ou seja, você não é responsável por perder a medalha, você estava cumprindo seu dever e perdeu a medalha. Ela foi quebrada, enfim. Perdida no sentido não de necessariamente sumiu, sumi a medalha. Não, quebrou, a medalha quebrou e tal, estragou, não tem como eu
consertar. Aí você poderia pedir uma duplicata da medalha pro Estado soviético e ele te dava uma duplicata. Todas as medalhas soviéticas têm um número de série que saía de fábrica. Esse número ele era marcado nos cartões de registro daquela pessoa. Então a pessoa, quando ganhava a medalha, também ganhava um número de registro, que era o número de série de produção daquela medalha, né? A ordem que elas saíam de fábrica, né? Medalha 1, 2, 3, 4, 10, 1000, 1 milhão, assim por diante. Então, a duplicata, ela era uma medalha que recebia o mesmo número da medalha original e era entregue pro soldado, né? Então, provavelmente, o Tretiakov ele perdeu a medalha original dele. Assim, todas são originais, né? Eu tô falando original aquela que ele ganhou naquela data. Ele perdeu, quebrou ela, se quebrou em combate, e ele pediu outra. Depois, inclusive, ele pediu depois da guerra, né? Depois da guerra ele pediu. Ou foi receber depois da guerra apenas, né? E ele tem que provar, né? Ele tinha um processo de você ter que provar que perdeu a medalha, ou a medalha foi quebrada em combate, ou em uma situação de força maior, onde você não pode ser responsabilizado pela perca da medalha. Por exemplo, teve uma inundação, e aí você perdeu a sua medalha, e você podia pedir outra, quebrou e tal. Enfim, mas era muito raro. Então essa medalha, ela, por ser uma duplicata, ela é mais rara do que o normal, porque poucas duplicatas eram feitas. Tanto que é muito recorrente você encontrar medalhas quebradas mesmo, né? Se você olhar para essa medalha aí, né, é uma estrela, então ela tem 5 pontas e tem um esmalte. Às vezes você encontrava a medalha com uma parte do esmalte quebrado, né, com a parte do esmalte faltando. Às vezes o soldado ele quebrava o esmalte, ele só pintava, né? Ele tentava pintar ali com uma tinta vermelha, né, só para dar uma arrumadinha ali, uma maquiada, ou ele não arrumava, ele deixava daquele jeito, né, e gostava, né, ele mostrava que passou pelo combate, né, aquela medalha, tanto ele e a medalha dele passaram ali pelos ardores do combate, então eles deixavam a medalha toda quebrada mesmo e usavam na roupa de gala a medalha quebrada. Isso é comum da gente encontrar. Curiosidade, uma medalha nessa condição é mais barata, porque ela está quebrada. Aí você fala, mas ela tem uma história, né? O cara usou em combate, por isso quebrou e tal, provavelmente, né? Muitas vezes. Então tem uma história. Sim, tem uma história, né? E é muito legal ter essas peças que têm sinais claros de uso, principalmente em combate ou no dia a dia, mas no sentido mercadológico ela perde valor, porque ela está em uma condição de preservação desvantajosa. Então uma medalha ali mais bem preservada, ela vai valer mais dinheiros, né? Mas eu gosto de medalha, de peças que têm esses sinais de uso, né, bem intensos. É bom que é mais barato e eu gosto mais, porque carrega essas histórias, né, esses sinais de uso, e é sempre muito legal isso. Então, o episódio de hoje é um pouco mais longo, ficou por isso. Uma boa noite. Espero que você durma bem e, se não dormiu, que tenha se informado aí e se divertido com as informações.